Bem-vindos e bem-vindas, etc, etc, ao segundo episódio do meu podcast. Eu sinto só que isto ainda não é um podcast. Sinto-me um bocado ridícula a dizê-lo, no entanto, é um podcast, portanto, vou só aceitando aos poucos. E hoje é quinta-feira. E eu lancei o primeiro episódio do podcast ontem, quarta-feira, portanto, nem 24 horas passaram e eu estou a gravar outro. Porquê? Essencialmente por dois grandes motivos. O primeiro foi porque aconteceram alguns episódios, entretanto, sim, em menos de 24 horas aconteceram alguns episódios que me fizeram ficar extremamente revoltada e eu precisava de falar. E segundo, porque recebi feedback muito positivo, mesmo muito positivo no Instagram, YouTube e tudo mais, da malta a pedir para fazer mais, da malta também a dar a ideia de falar durante mais tempo e não apenas 10, 15, 20 minutos, alongar também para meia hora a falar. Não sei se vai ser sequer fazível para mim, no entanto vou dar o meu melhor. E eu acho que até o tema que eu trago hoje é um tema que dá pano para mangas e apetece-me falar sobre isso, portanto talvez resulte esta meia horita a conversar convosco. Vou também tentar não fazer grandes cortes no áudio, vou tentar mesmo, se a coisa correr mal, correu, that's fine, no próximo episódio se calhar corre melhor, I guess. E pronto, queria só deixar uma obrigada, porque eu sinto que nunca agradeço o suficiente às pessoas que também estão do outro lado. E esta cena de fazerem conteúdos para o digital é toda uma cena que para mim me fascina, não só pelo carinho que eu recebo, mas também por perceber que há pessoas a passarem pelo mesmo, por saber que ensino pessoas, mas ao mesmo tempo também eu aprendo com elas. Não sei, sinto que do outro lado há uma pessoa que me entende. E quando depois este número de pessoas começa a aumentar, mais pessoas te vão percebendo e vão ouvindo a tua mensagem. E eu acho que isso é importante. E queria só ressaltar então a minha gratidão quanto a isso e deixemos de cenas lamechas e passemos então para o tópico deste episódio, porque eu estou demasiado entusiasmada. Então hoje vamos falar sobre feminismo. Era um tema que eu não podia deixar de vir falar aqui. Aliás, quando eu estava a planear o podcast, eu lembro-me que este foi o primeiro tema que eu disse que queria falar aqui no canal e era um bocado impossível não falar sobre isto ou não abordar este tema por várias razões que vocês já vão percebendo ao longo do episódio, não é? Então, eu sinto só que há toda uma onda de desinformação e quiçá talvez um bocado de estupidez em relação a este assunto. Eu cheguei ao ponto de receber argumentos de que esta causa era uma causa extremista em que o objetivo era essencialmente a imposição da mulher em relação ao homem. E eu fiquei só tipo... às vezes eu questiono porque é que a malta argumenta, porque é que a malta dá a opinião se não se informa antes, sabem? Eu acho que chega um ponto que além de ser falta de informação, é falta de vontade de aprender. Porque, não sei, não consigo perceber aquelas pessoas que falam pão, tipo esta expressão de falar pão é falar nada, de jeito, sabem? E não quererem saber mais, tipo, para elas aquilo realmente faz sentido, mas também não querem saber mais em relação às coisas. E isto faz-me um bocado de impressão. Então, para desconstruir um bocado esta ideia, o feminismo não é tipo a.k.a. machismo, não é a mulher a dominar o homem e fazer cenas ao homem e impor-se em relação ao homem. Actually, o feminismo é literalmente uma causa normalíssima de lutar por alguma igualdade, sabem? Eu já nem digo toda, mas alguma era bom, pelo menos, para que a malta consiga perceber e não se ofenda com pouco. É literalmente só isto, igualdade entre géneros. Neste episódio eu não vou explorar tanto todo o conceito em si, porque isto é um conceito complexo e é um conceito que iria requerer alguma pesquisa em relação às cenas, até porque eu ainda só tenho 20 anos, sabem? E há toda uma parte do feminismo que eu ainda não... ou melhor, do machismo que eu ainda não presenciei, nomeadamente a desigualdade de salário, nomeadamente a desigualdade de oportunidades no mundo do mercado de trabalho. E, portanto, eu acho que não faz sentido por agora falar sobre isso por aqui. No entanto, é um tema que mais tarde eu posso vir também a trazer para estes episódios do podcast. Neste momento eu vou só focar-me mais em episódios que já me aconteceram a mim, em episódios que eu já presenciei, fazer também aqui alguma reflexão em relação a esta causa e desconstruir um bocado o conceito, explicando melhor algumas coisas de forma simples e não tão explosiva, porque eu sinto que às vezes estes temas precisam só de uma conversa chill
para que a malta consiga realmente perceber do que é que se trata. Ontem eu fui a Lisboa e no comboio estava uma rapariga sentada. Aliás, haviam bastantes lugares vazios e com isto do Covid eu entendo a malta, tipo, sabe, lugares vazios, não faz sentido uma pessoa se vir sentar ao pé de ti em plena pandemia, sabem? É que eram daqueles comboios regionais em que têm tipo 6 lugares seguidos, estão a ver? E estava uma rapariga sentada num deles e chegou outra e perguntou-lhe se ela se podia sentar e a rapariga, tipo, não foi nada mal educada. Juro, eu não senti que aquilo fosse uma ofensa, nem fosse um ataque à outra rapariga. E a rapariga só lhe disse, tipo, não, senta-te mais ao canto, ou não é preciso, tipo, vir para aqui ao pé de mim mesmo. E a outra rapariga passa-se, vira-se, tipo, aos berros, não é aos berros, mas tipo, fica a olhar para ela com cara de pau e depois ainda disse, és uma cabra. E eu fiquei... Juro, naquele momento deu-me uma tristeza tão grande como se me tivessem chamado a mim de cabra. Porque acho que esta cena do feminismo é bué importante e há bué raparigas a falarem disto, mas o feminismo também inclui a união feminina, sabem? Eu sinto que há só demasiado girl hate em tudo, nomeadamente, como é que eu ia te explicar? Eu sinto que nós raparigas crescemos com a ideia de que devemos odiar outras e que devemos criticar outras e também os rapazes veem o universo de raparigas assim, um universo em que há ódio gratuito, num universo em que as raparigas lutam por rapazes, num universo em que eles são, tipo, o foco, estão a ver? E elas odeiam-se. Então, nós é que também damos esta imagem aos rapazes, damos esta imagem à comunidade masculina. Pá, é uma cena que me entristece e eu contra mim falo, eu não vou ser nada hipócrita nisto, eu era aquela adolescente típica que, sem motivo aparente, por qualquer coisa, eu culpava a rapariga e não o rapaz. Para uma rapariga poder crescer e poder falar sobre ser feminista, tem que obrigatoriamente apoiar outras. Mesmo que não se identifique com o estilo de vida da rapariga em si, nós devemos só ser... como é que eu ia te explicar? Apoiar, sabem? Não odiar, não criticar, não falar barato só porque nos apetece, desta que dormiu com X, desta que dormiu com Y, sabem? Há bué regar de ódio feminino. Tipo, é bué, nós crescemos com esta cena do ser bué ok criticar mulheres, quando não é. Então, quando nós falamos de feminismo, quando nós falamos de igualdade de género, nós temos que também estar umas para as outras. E se isso implica apoiarmos-nos e parar de criticar-nos umas às outras, então vamos só fazer isso. Porque, pá, não sei, estamos só a ser melhores pessoas e melhores defensoras da causa, sabem? Eu sinto que quando era mais novinha criticava-se muito. Aliás, esta ideia vinha muito dos rapazes e nós ouvíamos e também repetíamos, tipo disco riscado. Havia muita crítica a raparigas que optavam por dormir ou envolverem-se a nível sexual com outros rapazes. Suponhamos que uma rapariga se envolve com 5 rapazes numa semana. E suponhamos que um rapaz se envolve com 5 raparigas numa semana. Eu acho que, eu falo por mim, quando dá para ver logo o peso do quão grave as coisas são vistas. Para mim, eu cresci com a ideia de que uma rapariga fazê-lo é muito mais grave. E eu depois vou à raiz da cena. Porquê? Porquê é que é mais grave? Porquê é que não pode ser visto de igual forma? E eu acho que nós todos temos opinião. Eu acho que nós todos podemos não nos identificar com algumas coisas que uma ou outra pessoa possam fazer. E that's fine. A cena é que isso não nos dá o direito de ofender uma mulher por ter liberdade, por ter escolhas que homens têm de igual forma e são julgadas por isso, sabem? Eu não sei se me estou a fazer entender. Esta linha de pensamento para mim é sempre um bocado confusa, mas eu queria só deixar mesmo aqui o ponto de que se nós todas lutamos por mais igualdade, por mais direitos, por mais liberdade também, por mais segurança, sejamos também umas para as outras, para se realmente ainda são daquelas raparigas que ofendem outras por nenhum motivo aparente, sabem, don't do it. É feio, é mau e está só a mostrar à comunidade masculina como é que eu ia te explicar? Eu sinto que nós, ao fazermos isto frequentemente, ao criticarmos outras raparigas por fazerem o que fazem ou por qualquer outro motivo mais simples, sabem? Estamos a dar também aqui uma abertura para que os rapazes achem normal fazerem o mesmo connosco. E parte também de nós dar o exemplo. Se nós não queremos que eles nos critiquem por termos a nossa liberdade de escolha e por termos o estilo de vida que bem nos apetecer,
Então vamos só também não o fazer, porque se queremos realmente mudar as coisas, também temos que ser o exemplo para as coisas mudarem. E esse é um ponto para mim que faz sentido ser falado e sinto que é só às vezes um bocado deixado de lado, porque esta cena do feminismo é muito fixe, mas quando se trata depois de raparigas odiarem raparigas é uma cena que é kinda que esquecida e não devia. E nesta onda de espalhar ódio gratuito de rapariga para rapariga é também importante não espalhar ódio gratuito a homens. Eu sinto que alguns homens se sentem atacados também por alguma abordagem que nós possamos ter em relação a este assunto. O objetivo aqui não é falar mal de homens, é tentar mudar um sistema. Nós devemos só inserir também os homens nesta causa, da forma que bem lhes apetecer, mas inseri-los, integrá-los nesta causa e não aproveitar a causa como um ataque a homens. E nesta sequência eu sinto que eles precisam de mais informação e precisam de ouvir mais e estarem também dispostos a ouvir, porque há muita cena de, ok, há homens que ficam só desinformados, mas também não querem informar-se mais, não querem ouvir mais, não querem ver o outro lado da moeda. E esta causa feminista é uma causa de empatia, é todo um exercício de empatia e de altruísmo que muita gente não consegue ter. É todo um exercício de reverter a nossa posição. Isto não se trata de meras opiniões, isto já é uma cena de altruísmo, de preocupação, de tato para com o outro. E eu lembro-me que estava uma vez numa esplanada e estava lá um colega meu, um amigo meu, e ele por acaso até é uma pessoa que gosta de debater estes assuntos, eu fico contente por isso. No entanto, senti só que a linha de pensamento dele não era a melhor. Ele perguntou-nos, estávamos quê? Acho que eram umas 2 ou 3 raparigas na mesa, e ele perguntou-nos se nós ainda achávamos que existia machismo, porque para ele estávamos bem melhores e que as mulheres tinham alguma vantagem em muita coisa. E aquela, eu percebi a cena, sabem? Mas também senti que não podia ficar só calada e ignorar, então eu tentei expor a situação. Porque chegámos ao ponto de... Eu acho que o ser humano tem um bocado a cena de se não acontece comigo, não acontece com outros. Se eu vivo num mundo cor-de-rosa, não existe o lado negro. E eu acho que é importante também percebermos que nós, se temos um privilégio, não significa que toda a gente o tenha. Eu tenho o privilégio, por exemplo, eu não, mas por exemplo, o homem tem o privilégio de ser homem e de ter toda uma história, desde os seus antepassados, em que era o privilegiado. E sinto só que falta também um bocado perceberem que, ok, eu tenho que fazer o exercício de eu tenho o privilégio, mas há quem não tenha. Então vamos perceber quem não tem esse privilégio e perceber as experiências de quem não tem esse privilégio. Mesmo que as cenas do machismo estejam um bocado enraizadas e às vezes passem um bocado de despercebidas, isso não quer dizer que elas não estejam lá. E nesta sequência lógica eu tentei perceber o lado dele. E tentei perceber porque é que ele achava que o machismo já não existia ou se existisse era muito raramente. E ele deu-me toda uma série de argumentos que logo aí despoletaram um bocado a minha consciência para o quão desinformados estão os homens em relação a isto. Homens e mulheres, atenção, há tanta mulher que ainda não está aware para estes temas, sabem? E eu tenho mesmo pena disso, mas também é por isso que estamos cá ir falando cada vez mais disto, porque é a falar que nós também vamos lá. E um dos argumentos que ele deu que me chocou mais foi o tal argumento polémico que é a cena de a mulher ter vantagem de entrar numa discoteca de forma mais barata. Ou seja, nós vamos a uma discoteca, às vezes até nem pagamos nada, entramos de graça e o rapaz tem que pagar cerca de 10, 15, 20, enfim, o valor que seja. Isto acontece em algumas discotecas em Lisboa, que foram aquelas que eu já fui, e há aqui uma cena que é, isso para mim não é uma vantagem. Tipo, se eu estou a lutar pela igualdade de género, eu quero pagar o mesmo que tu. Se o rapaz paga 10 euros, eu quero pagar 10 euros para entrar. Isto não é uma vantagem. Tipo, se formos à raiz da cena, à raiz do porquê disto acontecer, é única e exclusivamente porque as discotecas, todo o negócio de discotecas e todo o negócio de lazer desse tipo, e espaço de convívio social e tudo mais, sabe que há homens que gostam de ir às discotecas por causa das mulheres. Sabe que isso é uma realidade. E é por isso que, ao fazer preços mais baratos para as mulheres, ao fazer entrada gratuita para mulheres, nos vê também como um isco para mais clientes, para mais rendimento económico nessa noite.
Então, não é fixe eu estar a entrar numa discoteca, saber que não estou a pagar nada, que não vou pagar pela entrada, mas saber que ao mesmo tempo estou a ser usada pelo dono da discoteca. É inteligente, no entanto, é injusto e muito desigual. E, portanto, não é fixe, nem eu vejo como uma vantagem. Portanto, quando eu disse a esse rapaz, a esse meu colega, que eu queria pagar o mesmo que ele para entrar numa discoteca, ele ficou só tipo, o quê? Sabem? Eu sinto que, para eles, isto é uma vantagem. E só demonstrou que não estão informados em relação à base das cenas, ao porquê das cenas acontecerem. Então, ele disse-me que ficou um bocado admirado porque havia raparigas que lhe diziam que isso era uma vantagem e que até gozavam às vezes num tom de brincadeira, do género eu vou entrar e não pago nada e tu vais dar 10 euros ou 15 euros. E eu disse-lhe, então, se essas raparigas te dizem isso, elas não são feministas nem lutam por uma igualdade, sabem? Porque se nós queremos igualdade para umas cenas, nós também temos que as ter para outras, seja para o bem, seja para o mal. E se esse alcance de igualdade implicar eu pagar mais para entrar numa discoteca, eu vou ter que aceitar não é esse risco, mas eu vou ter que aceitar essa consequência, seja ela positiva ou negativa. E nesta sequência, eu queria também falar de alguns episódios que me assustam, porque eu sinto que o machismo está presente na minha vida desde muito cedo. Eu tinha entrado para a escola secundária e nós tínhamos aulas de educação física num pavilhão à parte da escola. E, portanto, a cada intervalo, antes da aula de física, nós tínhamos que ir a pé até ao pavilhão. Ainda éramos miúdos e eu lembro-me que ia no caminho com mais duas amigas. Eu não me lembro quem eram, não me lembro se eram duas, se eram mais, se era um grupo grande. Mas eu acho que não. Lembro-me que éramos só raparigas, de facto. Estava um homem, eu penso que o senhor tinha os seus 40, 50 anos. Eu acho que não tinha mais que 50 anos. E o senhor estava literalmente a masturbar-se à nossa frente. E estava com todo um olhar que eu até hoje não me esqueço. Era um olhar de realmente nos estar a usar para o seu prazer sexual. E nessa altura eu não percebi a gravidade da coisa, sabem? Eu senti que aquilo me incomodou, fiquei um bocadinho assustada, mas com os anos é que fui percebendo o quão isto reflete todo um sistema que não está bem. Sabem, não é ok uma rapariga de 12 anos ver um homem a fazer aquilo, não é ok. E também por muitas outras coisas. Eu sinto que isto do machismo é uma cena que está tão presente também porque pessoas que nós vemos como exemplos, como modelos de comportamento e como modelos a seguir, nomeadamente pais, professores, avós, tudo mais, também eles podem ter alguns tipos de pensamentos machistas. Eu lembro-me que estas atitudes machistas partiam muitas vezes de professores. E eu lembro-me também, eu tenho um montão de episódios, mas é só para realmente dar aqui um contexto da cena, e eu pedia se estivessem a ver isto no YouTube, porque eu acho que no Spotify não dá para comentar, para darem também algumas das vossas experiências, explicarem, contarem um bocado daquelas que vocês se sentirem confortáveis a desabafar e a expor, obviamente. Mas era só para, quando as pessoas viessem aqui, perceberem que realmente não é uma cena que só acontece de vez em quando. É uma cena sistémica, é uma cena recorrente, sabem? E eu também... Eu acho que o primeiro contacto com o machismo que eu tive foi para aí no 5º ano, em que o rapaz... Eu estava a sair de uma aula de música, nós na altura tínhamos músico, era fanática pelas aulas de música, e estava a sair da aula e o rapaz deu-me uma estalada no rabo. Eu na altura, eu não soube bem o que fazer, eu chorei muito. Lembro-me que até tinha uma amiga que era assim, que eu via como uma proteção, e foi essa amiga até que ralhou com o rapaz, ou gritou com o rapaz, e eu só sabia chorar. Estava lá uma auxiliar da escola e meteu-me muito... Agora que eu olho para trás, são episódios que me marcam pelo facto de ninguém ter feito nada. Eu era uma miúda, eu era uma criança e a auxiliar não foi capaz de fazer nada ao rapaz. O que é que uma rapariga sente, o que é que uma rapariga faz, não é? Então uma rapariga anda no 5º ano e do nada sente um toque indesejado numa parte mais íntima, numa parte que eu acho que é muito mais íntima, muito mais pessoal, sabem? Aliás, e mesmo que não fosse numa parte íntima, um toque que não é pedido, não é bem recebido por parte de ninguém. Sejamos mulheres, sejamos homens, não é fixe. Eu não te pedi para me tocares, não me vais tocar, ponto. Também a minha ex-relação foi um bocadinho na base do machismo, tive alguns episódios relacionados com isso, e era também para dar aqui um alerta de também não aceitarmos
e acharmos que nós é que somos o problema quando realmente temos um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento em que os próprios pensamentos machistas da pessoa que está convosco são muito evidentes. E pronto, é isto. Enquanto houver uma mulher, pelo menos, a sofrer com isto, a sofrer com esta desigualdade, com esta opressão, com este sistema no geral, eu não vou parar de falar. Oh God, esqueci-me do que é que ia dizer. Já sei o que é que eu queria dizer. Eu queria dizer que muitas vezes já fui abordada com o argumento de que eu não sei aceitar opiniões que sejam diferentes da minha. Eu só queria deixar aqui uma cena clara, que até foi José Saramago que disse: é bué bom as pessoas terem opiniões diferentes e maneiras de ver as coisas de forma diferente. Acho que se fôssemos iguais nas coisas, era bué aborrecido, não haviam debates interessantes para ter, então é bom as pessoas pensarem de maneira diferente. No entanto, o que me irrita e o que é realmente mau é as pessoas falarem sem saberem realmente do que estão a falar. É as pessoas acharem que estão meramente a dar uma opinião e que a sua opinião e o que dizem tem que ser validado, quando na verdade não sabem do que estão a falar, não se informaram para falarem o que estão a dizer. Também outra coisa que José Saramago disse, só mesmo para terminar, é que nós temos que sair da ilha para vermos a ilha. Então vamos só tentar todos, mesmo todos, sair da nossa bolha de privilégios e meter-nos no lugar do outro. E ouvirmos o outro e não dar descrédito aos testemunhos do outro. Neste caso, de homens para mulheres. E pode-se aplicar a qualquer outra coisa, eu creio. E pronto, malta, é isto. Olhem, eu espero mesmo que tenham gostado. Não me queria alongar muito, no entanto, eu acho que foi isso que aconteceu. Não sei como é que isto sequer vai ficar, sinto só que fui bem confusa na minha linha de raciocínio. Não queria ser demasiado séria, queria falar disto de uma forma mais ou menos fixe, tranquila, informal, mas também não queria desvalorizar o problema, sabem? Portanto, espero que tenha conseguido equilibrar as duas coisas e ter ficado ali no meio certo e no ponto certo a abordar os temas. E é isso. Um beijinho grande e obrigada por estarem desse lado. E vemos no próximo episódio do Sente e Fala.